Após um mês de julho marcado por tempo seco e quente em grande parte do Centro-Sul, o mês de agosto começou de forma completamente diferente. O avanço de uma frente fria, seguida por uma massa de ar frio, trouxe chuva de volta e também queda nas temperaturas. Esse cenário, nos próximos dias, inclusive, pode causar ocorrência de geada em pontos do Centro-Sul do país. Vamos conhecer algumas curiosidades e também a previsão desse fenômeno? Começando pelas curiosidades de onde geadas podem ocorrer no Brasil e com qual frequência. Bom, como a gente pode ver nesse mapa, todo o Centro-Sul tem essa possibilidade para a ocorrência do fenômeno geada. Só que áreas principalmente mais altas do Centro-Sul do Brasil, como Serra Gaúcha, Catarinense e também o Planalto do Paraná, é as que reservam a maior frequência de ocorrência ao longo do ano. O número de casos chega a superar os 20 casos na média anual, segundo dados do Clima Brasileiro. Na região serrana também de São Paulo, Minas Gerais, pontos mais altos, temos uma média frequência. Ao menos 10 eventos de geada são registrados em média ao longo dos anos. Isso acontece porque um dos mecanismos que mais favorece a ocorrência de geada é justamente a altitude, o fator altitude. Então aqui a gente vê a distribuição dessas altitudes em áreas dos estados do sul e também em São Paulo, e dá para identificar que esses pontos mais altos são justamente os indicados com maior frequência de ocorrência de geada. Outro aspecto que contribui grandemente para a frequência ou não, locacional ou não das geadas, são as latitudes, né? Quanto mais você se aproxima da faixa tropical, mais quente as coisas ficam, né? Mais quente é a atmosfera. Então, a chance de você ter uma ocorrência de geada é menor. Agora, o contrário acontece se você se afasta da região equatorial e se aproxima mais das regiões polares, né? Inclusive, latitudes acima de 27 graus sul tem um potencial de geadas muito maior, inclusive de forma precoce no outono e tardia durante a primavera. É normal que aconteçam geadas ainda entre o final do inverno e início da primavera, porque as massas de ar frio de origem polar conseguem alcançar pontos da região sul do Brasil. Outro aspecto que contribui, né, além da altitude, da latitude, também é a topografia. A topografia ela costuma, né, em áreas mais planas ou em terreno bem côncavo, aprisionar as massas de ar frio. Então o ar frio ele fica estagnado, ele fica atuando durante mais tempo naquela região e se intensificando e, portanto, tem maior potencial para provocar o fenômeno geada. Outro fator também bem importante é a continentalidade ou oceanidade, o que a gente chama, né, de estar mais perto ou mais longe dos oceanos. Reparem que quanto mais distante você está dos oceanos, né, quanto mais próximo de áreas mais altas e longe dessa grande massa de água, maior o potencial de ocorrência de geadas. Aqui é um exemplo do estado de São Paulo, mas isso vale também para todo o centro-sul do país, todos os 3 estados do sul. Isso porque, pessoal, o efeito, né, dos oceanos é um efeito termorregulador da temperatura nas primeiras camadas da atmosfera e por isso ele acaba não permitindo oscilações bruscas de temperatura. Isso faz com que a gente não tenha tantos riscos de geada em áreas litorâneas. Por último, e mais importante sem dúvida nenhuma, um dos mecanismos que mais favorece a ocorrência de geada e precisa dele, aliás, para ocorrer, é a massa de ar de origem polar. A atuação de uma massa de ar de origem polar, ela acaba inibindo a formação de nebulosidade, permitindo a queda acentuada ainda mais das temperaturas, porque sem nuvem você não barra, né, a perda de calor da superfície para a atmosfera, e também sem ventos intensos você acentua ainda mais o resfriamento noturno e, portanto, o risco de geada aumenta muito. Para o decorrer dos próximos dias, essa condição toda está prevista. Temos o ar mais frio avançando já nesta quarta-feira pela região centro-sul do país, ocasionando, né, a permanência de uma alta pressão pelo menos ao longo desta quarta, quinta-feira também, e isso vai fazer com que as temperaturas fiquem até abaixo de 6 graus em diversos pontos mais altos do centro-sul. Isso vale para as áreas de Serra Gaúcha, Catarinense, Planalto do Paraná, vale para muitas cidades do Centro-Sul. Aqui o alerta de geadas do CPTEC
É baseado justamente nesse limiar de temperaturas inferiores aos 6 graus. E aqui algumas cidades que entre as madrugadas desse dia 11 até o dia 13/8 contam com riscos acentuados para a ocorrência. São alguns exemplos das cidades que podem registrar esse fenômeno nos próximos dias, tá bom? Tenham todos uma excelente quarta-feira, um grande abraço e até o próximo vídeo.